Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder partilhar com vocês neste domingo, nesse 17º domingo do tempo comum, um pouco da minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje que a Igreja nos propõe. Se você ainda não participou da Santa Missa, eu convido você a participar na sua comunidade. Se de repente, nesse tempo agora de pandemia, você não tem como participar, mas pelo menos verifique um canal no YouTube ou de repente na sua televisão que você possa acompanhar a Santa Missa. É muito importante a gente, mesmo estando distante, acompanhar em algum momento a celebração da Santa Missa, mesmo que seja de forma remota. O texto do Evangelho que a Igreja nos propõe para a nossa reflexão e meditação neste domingo é retirado de São João no capítulo 6, versículo de 1 a 15. É o início do capítulo 6 de São João. E nos fala sobre aquele episódio da multiplicação dos pães. É um texto bastante longo ainda, porque se apresenta o evento onde Jesus realiza a multiplicação dos pães e também dos peixes que haviam ali, e depois também há um discurso bastante longo sobre aquela realidade de Jesus como sendo o pão do céu. Mas o que eu quero destacar do texto do Evangelho de hoje é o fato de estar explícito também aqui a realidade da partilha, de dar ao outro um pouco daquilo que eu tenho. Vejam que Jesus se encontrava ali com uma grande multidão. A multidão estava com fome, Jesus notou isso pelo tempo que eles estavam ali presentes com eles. E dali do meio da multidão eles encontram um menino, uma criança que estava ali com 5 pães de cevada e 2 peixes. É exatamente dessa pequena porção que Jesus realiza o milagre da multiplicação. Aquilo que era pouco torna-se muito. Na nossa igreja, nós vivemos da partilha de bens das pessoas, nós vivemos do dízimo das pessoas, nós vivemos das ofertas das pessoas, das doações, das contribuições que as pessoas fazem. Todas essas situações que eu apontei aqui para vocês são realidades de partilha, de dar à nossa igreja, de dar ao outro um pouco daquilo que eu tenho. E quando você partilha aquilo que você tem, você não sabe, talvez você não tenha consciência do que esta atitude, esta ação, ela provoca na sua vida espiritual e também na sua vida enquanto todo. O primeiro ponto que quero destacar aqui é a questão do despojamento dos bens materiais. Quando você partilha, você, vamos dizer assim, renuncia a esses bens materiais, né? Você está se desfazendo deles, está se desfazendo dos excessos que tem na sua vida. É um gesto de despojamento a gente partilhar com os outros e, sobretudo, com a nossa igreja, um pouco daquilo que nós temos. Depois, o gesto de partilha é também uma atitude de pobreza. Quando você partilha com alguém, com a igreja, alguma coisa que você tem, você está ficando mais pobre. Você tinha 100 e agora você deu 10 para a igreja, você ficou com 90. Você ficou mais pobre. Então, a atitude de partilhar, a atitude de dar aos outros alguma coisa daquilo que eu tenho, é uma atitude de pobreza. É uma atitude de pobreza. Não? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a pobreza é algo que deve fazer falta para nós. Por isso que a gente fica um pouco mais pobre. Mas não é o fazer falta, eu vou dar porque tem que dar, entendeu? Não. Mas é um dar porque isso aqui vai fazer com que o meu coração seja mais generoso com as pessoas. E aqui está um terceiro ponto que eu quero destacar. A generosidade. Quando você exatamente doa, partilha com as pessoas aquilo que você tem, você está ali cultivando no seu espírito a virtude da generosidade. Você é uma pessoa generosa, você está dando também
muito mais daquilo que lhe é pedido. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes a gente dá as coisas mais com mesquinhez, dá assim, murmurando, sabe? Dá porque tem que dar, dá porque é obrigado a dar. Tomemos cuidado porque essa postura de partilhar as coisas de forma a murmurar, de forma a reclamar, é complicado, sabe? Não agrada o coração de Deus, né? Eu me recordo assim, ali daquela criança que tem, de repente, vários brinquedos, mas por ela ser tão ciumenta, ela não consegue dar para o outro de forma generosa, de forma espontânea, aquele brinquedo. Ela não consegue dar para aquela outra criança, aquele irmão dela, o primo, sei lá, aquele brinquedo para que ela possa também usar. Às vezes é necessário intervir o pai ou a mãe daquela criança e dizer: meu filho, dá para fulano tal brinquedo, né? Dá para o outro também o brinquedo, deixa que o outro brinque, né? E aquela criança, ela dá, mas assim, sabe, com raiva, ela dá assim quase chorando, sabe, como não quisesse dar. Essa atitude também pode ser um pouco a nossa atitude também diante daquilo que nós temos, de dar assim com raiva, né? Dá porque tem que dar, dá porque estão me pedindo, porque eu sou obrigado. Tomemos cuidado, sabe? Porque isso não agrada o coração de Deus. A gente tem que dar de forma generosa, de forma gratuita, espontânea, porque é dessa forma, partilhando aquilo que eu tenho, partilhando as coisas que Deus me deu, porque nada é meu, né? Porque Deus me deu, é que exatamente eu vou agradar o coração do Senhor. E aqui está um último ponto também que eu quero destacar dentro da nossa vida de partilha, que é a realidade da providência de Deus. Quando você partilha com a igreja aquilo que você tem, quando você dá, você está ali exercitando uma atitude de abandono nas mãos de Deus. Você está confiando em Deus, de que Deus lhe dará mais, de que Deus irá repor aquilo que você está dando, de que Deus lá na frente vai te abençoar, talvez não exatamente com dinheiro ou com aquele bem que você deu, mas com outras coisas, com saúde, com alegria, com livramentos. Que às vezes quando a gente fala em providência, a gente pensa às vezes a questão de recurso, mas não. A providência de Deus é todo o cuidado de Deus na nossa vida. Tem gente que tem essa consciência, né? Não, eu estou dando isso aqui, mas eu sei que Deus vai me dar muito mais. Eu quero que Deus me dê saúde, me dê alegria, me dê perseverança na minha caminhada cristã. Tem gente que pede isso, mas tem gente que não. Tem gente que está muito mais incomodada com o recurso financeiro, que Deus também provê, obviamente, né? Mas este ato de partilha, este ato de dar ao outro é um gesto de abandono à providência de Deus. Aquilo que Deus vai me dar, eu me abandono, eu me confio a Deus, é um gesto de confiança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, partilhemos aquilo que nós temos com a nossa igreja, com os necessitados, com os pobres, com aqueles que vêm nos pedir, porque é somente assim, nesse gesto de partilha, conforme a criança fez aqui, né? A criança que não tinha muito entendimento das coisas. Vejam bem como nós aprendemos com os pequeninos. A criança que não tinha muito entendimento das coisas, ela partilha com aquela multidão um pouco daquilo que ela tinha, que talvez não desse muita coisa, né? E aqui está uma coisa interessante, né? Poucos pães que Jesus faz o milagre e dá para todo mundo se alimentar, e ainda ainda tem sobras de pães que os discípulos ali de Jesus recolhem. Vejam, talvez o seu pouco, aquilo que você dá, talvez você pode dizer assim: ah, não vou dar porque não é muita coisa, né? Mas o seu pouco, juntando com os outros poucos, com aquilo que os outros dão, torna-se muito diante de Deus. E aí acontece verdadeiramente o milagre da multiplicação dos dons que são oferecidos a Deus e à sua igreja. Se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que você receba todos os dias
a minha reflexão. Envie essa homilia aí para outras pessoas que você conhece, lá pelo grupo do seu WhatsApp, para que a gente possa viver bem também essa dimensão da partilha dentro da nossa igreja. Tenha um ótimo domingo. Shalom!